Oi meus amores, boa tarde, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a tia Ramara passou aqui bem rapidinho, só pra gente fazer uma revisão daquilo que a gente já estudou em ciências, tá certo? Que vai ser o assunto da prova. Então nós vamos relembrar o que são animais vertebrados. Como a tia falou com vocês, animais vertebrados são aqueles que possuem uma grande diversidade, ou seja, de formas e tamanhos. Então nós vamos ter animais vertebrados de todos os tamanhos e de muitas formas, tá certo? Tanto em cor, quanto a forma da alimentação, o lugar onde vivem. Então, quais são as primeiras características que eles são englobados? Então, primeiro, nós vamos ter aqueles que vivem em determinados lugares. Primeiro, aqueles que vivem na água. Então, animais que vivem na água são peixes, baleia, golfinho, tartarugas marinhas e outros animais que vivem na água. Outro exemplo, aqueles que vivem na terra, ou seja, nós humanos, que também somos animais, aqueles que ciscam, as aves, alguns répteis e tantos outros animais que vivem na terra, tá certo? Outra coisa, aqueles que vivem também voando, que têm a capacidade de voar, principalmente as aves e também os morcegos, que fazem parte dos mamíferos. Outra coisa, cobertura do corpo. A tia falou que a cobertura é extremamente importante na vida de cada indivíduo. Por quê? Os mamíferos, de maneira geral, a maioria deles apresentam pelos e esses pelos eles são extremamente importantes para a preservação da temperatura, tá certo? Mas nós vamos falando desses detalhes. Então vamos lá, nós vamos ter dois grandes grupos. Ou seja, nós vamos ter os animais vertebrados, que são aqueles que possuem crânio e coluna vertebral, certo? Então, o crânio ele fica na nossa cabeça e também dos animais, e a coluna vertebral que vai do final do crânio até o resto do corpo. Outra coisa, e os invertebrados, que são aqueles animais mais molinhos, que eles não possuem nem crânio e nem coluna vertebral, como exemplo do polvo. Então, o polvo, ele não tem crânio e não tem coluna vertebral, por isso que ele é bem mole. E aqui a tia até colocou um GIF, que é o que? De um esqueleto humano, onde você percebe aqui o crânio, a coluna vertebral e os demais ossos. Então, vamos lá. Tanto o crânio quanto a coluna, eles vão fazer parte do esqueleto, tá? Dos animais. Qual a função do esqueleto, tia? Sustentar o corpo e proteger os órgãos internos. Então, nós vamos ter a presença de um corpo. No corpo, nós vamos ter um crânio que protege o nosso cérebro, que é a parte aqui interna da nossa cabeça. E no resto do corpo vai proteger os nossos órgãos internos, como o pulmão, o coração, toda essa parte aqui, na nossa caixa torácica. Vamos para frente. Peixes. Então, nós vamos ter no grupo dos peixes, eles são aquáticos, como a gente já sabe, e eles podem estar tanto em ambientes marinhos como em ambientes de água doce, tá? Então, nós vamos ter essa divisão de peixes de água doce e peixes de água salgada. Eles vão possuir o que? Nadadeiras. Nadadeiras auxiliam na movimentação. Então, assim, a locomoção dele fica a ajuda, das nadadeiras. As brânquias, elas são utilizadas na respiração. A gente sabe, quando a gente estudou em ciências sobre a fórmula da água, que na água ela é composta de hidrogênio e de oxigênio, esse mesmo oxigênio que os animais respiram. Então, uma coisa importante, essa água, esse oxigênio, ele fica dentro da água. Então, elas precisam das brânquias, que é onde essa filtragem acontece, e o oxigênio ele é aproveitado pelos animais. Outra coisa, grande parte deles é formado por escamas, tá certo? Eles são compostos, ou seja, a pele deles é protegida pelas escamas. Outra coisa, os anfíbios. Então, outro grande grupo, nós vamos ter os anfíbios. A palavra anfíbio significa duas vidas. Por quê? No caso dos sapos, principalmente os sapos, eles quando filhotes, ou seja, quando eles são girinos, eles ficam depositados na água. Já na vida adulta, eles vão passar pelo processo de metamorfose, onde eles vão se tornar girinos, eles vão perdendo essa cauda, ganhando as partes, os membros inferiores,
Posteriormente, os membros superiores, então, eles saem de dentro da água. Quando eles são filhotes, eles também vão respirar através da pele, e quando eles crescem, eles têm, então, a respiração por pulmões, tá certo? Então, eles têm pulmões também, e eles respiram por brânquias quando eles estão dentro da água. E ali é uma característica que eles passam por metamorfose. Répteis. Os répteis, na grande maioria, eles são cobertos ou por placas ou por escamas, tá? Quando a gente fala de escamas, é aquelas partezinhas do jacaré, né? Ou então nas próprias tartarugas, no jabuti, no caso, o jabuti é aquele que a gente cria, mesmo não podendo a gente cria, a gente percebe a presença de escamas. Então, como a gente já sabe, são jacarés, tartarugas, cobras e tantos outros. Eles também têm hábitos terrestres e aquáticos, ou terrestres ou aquáticos. Como assim, tia? Por exemplo, os jacarés, eles têm a capacidade de estar na água, mas eles também caminham. Da mesma forma, as tartarugas marinhas, elas têm a capacidade de nadar, né? Elas vivem em ambiente aquático, mas elas também conseguem depositar os seus ovinhos em ambiente seco. As aves, então as aves, elas têm cobertura por penas, ou seja, o corpo delas é coberto por penas. Elas vão possuir um par de asas e um par de pernas, tá? Como nós vemos aqui o exemplo das nossas amigas galinhas. Algumas aves, elas têm hábitos aquáticos, como o pato, por exemplo, e também terrestre, como a maioria das aves. Elas vão possuir pulmões, então onde elas conseguem respirar, e algumas delas têm a capacidade de voar, tá certo? Aquelas que têm a asa maior do que o corpo, elas têm a capacidade de voar. Mamíferos, ou seja, o grupo ao qual nós pertencemos. Então, os mamíferos, a maior diferença é que eles vão possuir glândulas mamárias, que é onde acontece a produção do leite, tá? Geralmente eles possuem pelos, e os pelos auxiliam para manter a temperatura, ou seja, o corpo ele precisa ser aquecido, beleza? E eles vivem o que? Vivem em água ou em terra, tá certo? Então, alguns eles têm a capacidade de nadar, outros vão ter a capacidade de andar, e os mamíferos que voam são os morcegos, tá certo? Então, aqui nós vamos ter uma baleia, a tia até colocou um gif, né, que é um mamífero aquático, lembrando que a amamentação dos filhotes da baleia acontece na água mesmo. Então, vocês já aprenderam que a água e o óleo, ou seja, a gordura, elas não são amigas. Então, quando a fêmea, ela libera esse leite na água, ele não se mistura com a água. Então, o filhote da baleia consegue tomar o leite e se alimentar. Nós vamos ter aqui um primata, né? Nós vamos ter um macaquinho, que faz parte também dos mamíferos. Nós vamos ter aqui um morcego, que é um mamífero voador, e também nós vamos ter representando aqui o ser humano. E aqui nós temos um momento de amamentação.